Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Um bom mês a todos vocês. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Em destaque, vamos falar um pouco a respeito da nova vacina contra a febre aftosa, que, entre outras alterações, reduz os ml que ela vai ter de 5 para 2, só que só estará disponível a partir de maio de 2019. O Ministério da Agricultura e a ProSoja começam a debater os novos critérios para a classificação de grãos. Aqui no Agricultura BR você vai ver também os novos números da FC Stone para a projeção da produção de soja no Brasil. E ainda, o setor arrozeiro pode contar com leilões Pepro e Pepe a partir deste mês de fevereiro. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou que a nova vacina contra a febre aftosa, que vai ter uma quantidade menor de 5 ml para 2 ml, será disponibilizada ao mercado a partir de maio de 2019. A afirmação vem depois de algumas semanas de especulação que ela poderia estar disponível, inclusive no segundo semestre de 2018. O principal motivo de se alterar a vacina contra a febre aftosa é por conta de marcas e principalmente situações que acabam ficando na carne bovina e que eram indesejadas, em especial pelo mercado exportador. Vamos saber agora que alterações vai ter essa vacina que será disponível no mercado a partir do mês de maio de 2019. O pessoal colocou aqui, ficou um pouco confuso, mas é o seguinte, o volume, 5 ml passa para 2 ml. O vírus, a cepa do vírus C, ela tem hoje, atualmente, e vai deixar de ter. A saponina, que é um elemento que é presente, ela vai deixar também de ter. É a adjuvante de sapomina, apontada no ano passado como responsável pelo aparecimento de abscessos, caroços na carne bovina, que levou, inclusive, os Estados Unidos a deixarem de comprar carne, suspenderem carne bovina compra aqui do Brasil. Então, vai deixar de ter a saponina. Então, aqueles caroços que acabavam formando nas áreas de aplicação da vacina vão deixar de existir. Um destaque importante para o cenário internacional do café. As exportações globais do grão cresceram no mês de dezembro de 2017, na comparação com o que houve em dezembro do ano anterior, ano de 2016. Os dados constam no relatório mensal da Organização Internacional do Café. Enquanto em dezembro do ano de 2016, as exportações mundiais alcançaram 10.540.000 sacas, agora, no mesmo mês, em 2017, foram 10.620.000 sacas, elevação de 0,7%. Ainda nesta edição, você acompanha os dados detalhados para os embarques de arábica e de conilon em todo o mundo. Por aqui nós mudamos de assunto, que vamos falar agora sobre as vendas, a comercialização de máquinas agrícolas no Brasil em 2017. O faturamento aumentou e subiu 7,2% para 13 bilhões e 500 milhões de reais faturados. É o que o Agricultura BR mostra agora, uma vez que nós tivemos essa movimentação mais intensa. Aqui nós temos faturamento com máquinas e implementos agrícolas no último ano. Em 2017, como eu disse, foram 13 bilhões e 500 milhões de reais faturados. É um valor que fica 7,2% superior ao apurado em 2016, que teve um montante de 12 bilhões e 520 milhões de reais. Considerando apenas a receita com as exportações, o volume foi bem maior, cresceu em mais de 84%. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a receita gerada com as exportações de máquinas agrícolas e implementos passou de 500 milhões e 500 reais, para 923 milhões e 500 mil reais neste ano de 2017, portanto, mostrando forte impacto nas exportações de máquinas agrícolas produzidas aqui no Brasil e enviadas ao exterior.
Destaque para a soja aqui no Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, recebeu nesta última quarta-feira, dia 31 de janeiro, representantes da ProSoja do estado do Mato Grosso para debater a necessidade de definir critérios mais precisos para a classificação de grãos no Brasil. Segundo o presidente da ProSoja, Antônio Galvão, falta clareza na descrição do que é um grão fermentado, por exemplo, e qual é o desconto que o produtor terá na venda desta produção com menor qualidade. Foram tratadas ainda na reunião a necessidade de mudança dos padrões de classificação por teor de óleo e proteína do grão. Para dar continuidade a esta demanda, a ProSoja vai entregar ao Ministério nas próximas semanas um estudo técnico sobre a classificação de grãos com propostas já pré-definidas. A partir deste trabalho, uma consulta pública será aberta para discussão. Desta consulta, uma nova instrução normativa poderá ser publicada a critério de aprovação do Ministério da Agricultura. E apesar dos atrasos causados para a soja por fatores climáticos, logo no início do plantio não havia condições porque as precipitações chuvosas não davam conta de garantir a umidade de solo adequada e depois, durante o desenvolvimento em algumas regiões produtoras do país, chuva em excesso, ainda assim nós temos uma estimativa para a safra de soja, isso independente da consultoria privada ou órgão oficial, temos uma boa estimativa de safra para a temporada 2017-2018. Quem trouxe os seus números atualizados nesta quinta-feira foi a consultoria FC Stone, que continua apostando numa grande safra no Brasil e agora estima em 111 milhões e 100 mil toneladas a projeção de safra. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vou comparar aqui com o último levantamento da FC Stone e também com a da Conab, que foi divulgada em janeiro. Então aqui nós temos a estimativa atual da FC Stone na cor verde, 111 milhões e 100 mil toneladas que foram estimadas. Um mês antes, portanto, no mês de janeiro, a FC Stone estimou em 110 milhões e 100 mil toneladas. Então, aqui tem uma elevação de 1 milhão de toneladas para a projeção da safra brasileira. Conab estimou em janeiro 110 milhões 430 mil toneladas, de acordo com os dados que foram divulgados nesses últimos períodos em relação àquilo que vinha acontecendo com os dados da Conab. De acordo com a FC Stone, o clima foi o principal fator que acabou trazendo o desenvolvimento para a safra brasileira. Apesar de ter tido realmente um início bastante complicado por conta dessa falta de chuva que eu já citei, as chuvas que ocorreram durante a temporada garantiram o desenvolvimento da safra brasileira de soja, tendo resultados de produtividade, inclusive, mais expressivos. Com o aumento na expectativa de produção de soja do Brasil, a consultoria FC Stone também elevou a expectativa de exportação do cereal da oleaginosa feita pelo país. A projeção indica agora que o Brasil envia ao exterior 63 milhões e meio de toneladas do grão. O número é abaixo do que o Brasil exportou na safra passada, mas ainda assim bastante volumoso. Ele cai em decorrência dessa safra não ser tão grandiosa assim como foi a passada no país. Os dados da consultoria FC Stone, portanto, mostram que as exportações estão estimadas em 63 milhões e meio de toneladas. A produção, como vimos há pouco, em pouco mais de 111 milhões. A área, 35 milhões de hectares e a produtividade média a nível nacional segue estimada em 53 sacas por hectare. Aqui no Brasil tem chovido bem, às vezes até de maneira expressiva, nas áreas produtoras de soja, garantindo um bom desenvolvimento nessa reta final das culturas no campo.
Porém, na Argentina, nosso país vizinho, o clima não tem contribuído para as áreas produtoras do grão. Inclusive, algumas áreas nem conseguiram semear esta nova safra em virtude do déficit hídrico no solo. O clima na Argentina é o fator determinante para o mercado internacional da soja ter elevado recentemente as cotações, uma vez que o país é o terceiro maior produtor do grão comercialmente falando no mundo. A previsão climática por lá para os próximos dias indica até um retorno das chuvas em algumas áreas produtoras. Mas vamos saber em detalhes agora com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, se esse volume vai ser suficiente para garantir uma boa umidade nas áreas produtoras. Olá, Juliana, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de grãos da Argentina acabaram ficando um pouco preocupados ao longo das últimas semanas por conta da falta de chuvas em áreas produtoras tanto de soja como de milho na Argentina. Agora, ao longo dos próximos dias, ainda não tem previsão de chuva retornando para as principais áreas produtoras. É o tempo firme que vai predominar em praticamente todo o país. Pancadas de chuva muito fracas e isoladas podem ocorrer aqui nessas áreas em azul do mapa. No decorrer da segunda semana, entre os dias 7 e 11 de fevereiro, as instabilidades voltam a se espalhar novamente, aqui do centro ao norte especialmente. Só que a chuva ainda deve vir de maneira muito irregular, ou seja, são aquelas pancadas que ocorrem no finalzinho do dia, muito típicas desta época do ano. A partir somente da metade do mês de janeiro é quando a chuva deve retornar com um pouco mais de intensidade para as principais áreas produtoras de grãos da Argentina e acaba trazendo mais otimismo para os produtores, porque aí sim essa chuva volta a ter potencial para aumentar a umidade do solo e garantir bom desenvolvimento para as lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo. E por aqui o Agricultura BR segue falando sobre a situação da soja no mercado internacional. E hoje, mais cedo, um pouco antes do Agricultura BR entrar no ar, estávamos trabalhando os dados que foram divulgados na manhã desta quinta-feira, há pouco, pelo Departamento de Agricultura norte-americano em relação às vendas e exportações de soja. Olha só, volume de comercialização de soja norte-americano que teve vendas até o último dia 25 de janeiro foi realmente mais baixo. Um volume que teve um desempenho menor graças a um cancelamento. O cancelamento que teve na semana de compras de soja norte-americana foram na ordem de 400 mil toneladas e aí o volume total caiu lá para a marca dos 300 mil toneladas e fica com volume resultante bem mais baixo. Vamos ver como é que ficou esse relatório. Ele é determinante para os negócios também, como que andam os negócios na Bolsa de Chicago. Você vê aqui o número semanal de vendas até o dia 25 de janeiro em 359.014 toneladas. É realmente muito mais baixo do que os números registrados nas últimas semanas. Claro que tem esse cancelamento de 400 mil toneladas de venda. A safra atual vem realmente também com volume muito baixo, vem bem menos intenso do que acontecia na última temporada, totaliza 43.590.000 toneladas, meta de exportação norte-americana em 58.790.000 toneladas, um número que já foi revisado nos 2 meses anteriores para baixo. Já há quem diga para o relatório de oferta e demanda desse mês de fevereiro que haja nova redução na meta de exportação de soja dos Estados Unidos. E como que esses números agem sobre o mercado em Chicago? São números que não foram positivos em relação à comercialização da soja norte-americana e acaba tendo uma situação de impacto negativo. Soja em Chicago, é importante lembrar, veio com várias sessões consecutivas de elevação. Durante essa última quarta-feira, muita gente aproveitou para embolsar o que ganhou nas últimas sessões e hoje, mais cedo, vinha em queda soja em Chicago. Observe que essa queda em Chicago já coloca uma pressão aí de quase 1% de queda nesta quinta-feira. Posição de março é a que tem a maior liquidez, o maior número de contratos negociados, vem a $9,86 mais 25 por bushel, com queda de 0,95%. Maio, $9,97 o bushel, queda de 0,96%. E a posição de julho, $10,06 mais 75 por bushel, queda de 0,93%. Agosto tem negócios a $10,08 por bushel, com queda de 0,90%. Novo recuo para a soja, por enquanto, nesta quinta-feira em Chicago.
Vamos saber agora como vêm os preços da soja aqui no Brasil. A referência da vez são os portos que escoam o grão. No porto de Paranaguá, houve um recuo de 2% no acumulado destes últimos dias. No dia 17 de janeiro, o porto pagava R$ 73,00 no valor de cada saca do grão. No dia 23 de janeiro, subiu para R$ 73,20. Mas logo no dia seguinte, o dia 24, que não tem o número ali informado, houve uma queda muito forte para o dólar no Brasil em função da condenação do ex-presidente Lula na segunda instância. Dólar caiu e a soja acompanhou essa queda. Como a gente vê, no dia 26 de janeiro, os valores já estavam bem mais baixos, a R$ 72,00 a saca. De lá para cá, continuou oscilando. Nesta última terça-feira, dia 30 de janeiro, Porto de Paranaguá pagou R$ 72,50 pela saca do grão e nesta quinta, dia 1º de fevereiro, já retorna para os R$ 71,50, mostrando essa queda, então, no acumulado dos últimos 15 dias. A gente acompanha agora o que houve no Porto de Santos para o valor da saca da soja. Agora a gente registra estabilidade, mas houve oscilação nos preços também. No dia 17 de janeiro, o Porto Paulista pagava R$ 72,50 pelo valor da saca do grão. No dia 23 de janeiro, eram R$ 73,50. Em virtude da queda do dólar, fortemente no dia 24, saca da soja também teve o preço derrubado. No dia 26, chegava a R$ 72,00 no Porto Paulista. No dia 30 de janeiro, o Porto voltou a pagar R$ 73,00 pela saca do grão, mas nesta quinta, dia 1º de fevereiro, já retorna aos R$ 72,50 a saca. Mais uma vez, eu volto a falar do cenário norte-americano para as commodities agrícolas negociadas e operacionalizadas por lá. Agora chegou a vez de falarmos de milho e hoje, como você já sabe, tivemos, como tradicionalmente acontece, a divulgação do relatório de vendas e exportações que traz os números para até a semana encerrada em 25 de janeiro para os produtos norte-americanos. No caso do milho, houve um expressivo aumento em relação às vendas. Ele saiu ali da marca de 1.444.000 toneladas para mais de 1.870.000 toneladas vendidas nessa semana encerrada em 25 de janeiro. Um número expressivo para os negócios com milho norte-americano. Mostramos aqui o que aconteceu com os dados de vendas e também o acumulado de safra, que é um dado bastante importante em relação ao cereal, uma vez que os norte-americanos eles estão com uma meta de exportação um pouco mais baixas em relação àquilo que aconteceu na temporada anterior. Se a equipe estiver com o gráfico pronto, pode jogar aqui na tela. Nós estamos falando de milho aqui nos Estados Unidos, obrigado. Você tem aqui na venda semanal até o dia 25 de janeiro, 1.850.584 toneladas. A safra total totaliza 32.250.000 toneladas. Meta de exportação, eu já havia comentado, é mais baixa, com 48.900.000 toneladas que podem ser ou devem ser comercializadas nessa temporada 2017-2018. Você viu que os números são positivos? Vamos saber agora como é que milho em Chicago reagiu depois desses números. O pessoal está nos avisando que nós não estamos com a tela do milho em Chicago pronto. Daqui a pouco você vai conferir como que os negócios com o milho norte-americano estão fluindo neste momento depois da apresentação desse importante relatório. A gente acompanha o dólar comercial no Brasil, que tanto tem mexido com os preços da soja e outros produtos exportados pelo país, também o café. Vamos aos negócios de agora, então, com a moeda norte-americana. Dólar comercial vem em queda, cai 0,34% e é negociado a R$ 3,17.
Tá aí o dólar nova queda, isso tem influenciado bastante, Juliana, os negócios com soja aqui no Brasil e também com café. E eu tinha prometido que ia mostrar o milho em Chicago, né, depois dessa apresentação dos dados de vendas e exportações em relação ao que aconteceu até o dia 25 de janeiro. Vamos saber como é que reagiu o mercado? Olha só, apesar dos números fortes norte-americanos de venda na semana, 1.850.000 toneladas, o milho vem em queda nesse momento. Posição de março a $3,60 o bushel, perde 0,20%, maio $3,68 por bushel, queda de 0,20%, julho e setembro perdem 0,19%, negociados a $3,76 o bushel e a $3,83 no caso da posição de setembro. Pessoal que normalmente está familiarizado a ver os negócios com soja em bushel, o bushel do milho é um pouco menor, né? O da soja é 27 quilos, 213 gramas, do milho pouco mais de 25 quilos. E a gente vai para o primeiro intervalo desta edição. Fique com a gente, é bem rapidinho. No próximo bloco, entrevistamos o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Aproveite para entrar em contato conosco, mandar sua mensagem, sua pergunta aqui, sua participação no Agricultura BR. É simples, é só você enviar para o 67996562266. Nós voltamos já. Por aqui, o Agricultura BR traz agora uma resposta importante para os produtores rurais que estão participando conosco no Twitter e também pelas mensagens de WhatsApp. Eu sempre agradeço a sua participação, ela é muito importante para nós. E olha só, pode ser produtor de café, produtor de milho que está colhendo a soja e que já está fazendo o cultivo do milho também. Querem saber como é que fica esse mês de fevereiro em relação às precipitações chuvosas? Quem vai responder essa pergunta é Juliana Rezende. O mês de janeiro é marcado por chuvas mais expressivas e frequentes. O mês de janeiro é marcado por chuvas mais expressivas e frequentes, especialmente na região sudeste. Então, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro é que devem receber acumulados que superam a média climática do mês. Na região centro-oeste, as instabilidades também devem seguir mais frequentes e, com isso, os acumulados ainda não devem seguir com desvios muito expressivos e muito acima da média. Então, os acumulados ao longo do mês de fevereiro devem ficar muito próxima da média, especialmente na região centro-oeste. Grande parte, então, do centro do Brasil segue recebendo chuvas frequentes por conta da atuação de um corredor de umidade que deve seguir com maior persistência ao longo do mês de fevereiro. Na região norte também, mesma condição, as instabilidades tropicais seguem mantendo as pancadas de chuvas abrangentes e também com forte intensidade. Agora, no nordeste, um sistema conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis ainda deve seguir atuando, como é típico desta época do ano, deve seguir trazendo ainda algumas pancadas de chuva para a maior parte da região, só que não com volumes tão expressivos. A região que deve ter maior declínio de precipitação, ou seja, de diminuição da chuva, é o Rio Grande do Sul. Em áreas do oeste, centro e sul do estado, a chuva ainda deve diminuir, como é típico de anos de laninha. Ocorre então que as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade nessas regiões. A umidade do solo pode vir a diminuir, especialmente nas áreas que fazem fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai ao longo do mês de fevereiro. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo. A repórter Kylie Rodrigues preparou uma reportagem que mostra como que a agropecuária tem contribuído para o desenvolvimento sustentável. Pesquisas da Embrapa comprovam essa contribuição. Acompanhe na reportagem. Quando se fala em mudanças climáticas, o carbono faz parte das discussões. Afinal, vem aumentando os gases do efeito estufa na atmosfera, o que vem causando temperaturas elevadas. E como faz para consertar a situação atual? De acordo com este pesquisador da Embrapa, membro do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, a opção é tirar o CO2, que é o carbono, da atmosfera. Algumas técnicas na pecuária e agricultura contribuem com o trabalho, como, por exemplo, não praticar o desmatamento. Se você parar de desmatar e intensificar a agricultura e a pecuária, você, na mesma área, ganha muito. E, ao ganhar muito, você, em alguns sistemas, como integração lavoura-pecuária-floresta, você está retirando o carbono da atmosfera. Isso é um serviço ecossistêmico. Isso vale dinheiro. Mas para valer dinheiro você tem que saber, primeiro, quanto que você está retirando. E segundo, ao saber quanto você está retirando, que preço que eu vou dar nisso.
Há alguns anos, o valor monetário do carbono vem sendo discutido. No começo, apenas com mecanismos de desenvolvimento limpo, prática de utilizar lixão, redução de emissão nas indústrias, porém ainda fechados. Já no agronegócio, a situação muda por conta da variabilidade. O Brasil é protagonista do programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o que quer dizer que emite menos. Está prestando um serviço ecossistêmico. Tá? Alguém tem que pagar por isso. Esse é um grande trunfo que nós temos na mão e nós não podemos deixar que isso passe, né? Eu costumo dizer que no Brasil, em alguns momentos, a gente não perde uma oportunidade para perder uma oportunidade. Então nós temos aí um momento único de fazer essa precificação, mostrar que é possível monitorar isso e dizer quanto que sequestra. E a partir daí discutir quem paga e como é que paga isso. Essa é a ideia. Pesquisadores das unidades da Embrapa têm se reunido para tratar do assunto, como ainda da carne carbono neutro, iniciativa da Embrapa onde se tem um selo para a carne produzida de maneira sustentável, com a presença de árvores. Faz-se uma conta, né? Uma conta simples, mas que é baseada em cálculos científicos, né? Porque nós temos pesquisas aqui de 20 anos, então nós conseguimos chegar em uma conta onde a gente atesta que aquela carne produzida, aqueles animais tiveram as suas emissões neutralizadas. E isso hoje, né, o mundo pede por produtos de baixa emissão de carbono, né? Hoje é o que se fala na mídia, né? É o que as pesquisas buscam, né? E então a gente tem essa certificação, então uma carne certificada. A agropecuária já foi considerada por muitos no passado como vilã do desenvolvimento sustentável. Já nos dias atuais, o setor alia altos índices produtivos com preservação ambiental. O nosso boi é produzido em cima de um pasto. Esse pasto ele faz fotossíntese, quer dizer, ele tira carbono da atmosfera, ele não é produzido confinado, como nos países, né, de clima temperado. Então, o sistema de produção é diferente. Então, um pasto bem manejado, bem adubado, ele tem o potencial de neutralizar as emissões por fermentação entérica, né, que é as emissões do boi, pelo estoque de carbono na biomassa, que é no pasto, né, na pastagem, na gramínea, e no solo. Então, assim, o boi, se ele bem manejado, o pasto, ele inverte esse sinal, né, de emissões. A WRI Brasil é uma organização sem fins lucrativos, criada no início da década de 80 em Washington, capital dos Estados Unidos. É parceira da Embrapa, com atuação no Brasil há mais de 10 anos em projetos de sustentabilidade nas áreas de cidades sustentáveis, florestas e mudanças climáticas. Com os setores chaves, com os grandes stakeholders, né? Então, setor privado, governo, sociedade civil, associações e, mais especificamente, com a agropecuária, a gente também tem atuado com produtores, né? Associações de produtores rurais. Nós iniciamos uma parceria para a construção de uma calculadora de mensuração dos gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas. Então, como a agropecuária no Brasil ela tem um papel muito expressivo nas emissões e, por outro lado, representa uma grande oportunidade de abatimento, né, de reduzir essas emissões, aumentando a produtividade agrícola, né, no campo e reduzindo as emissões, nós fechamos essa parceria com a Embrapa e temos atuado com uma calculadora, né, que é o GHG Protocolo, que é uma ferramenta para mensurar essas emissões e disseminando, treinando, capacitando os produtores rurais, fazendo eventos. A iniciativa prevê a disseminação do conhecimento, mostrando para os produtores que é possível aumentar a competitividade e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões, sendo bom para a economia, sociedade e, claro, para o meio ambiente. Já podemos falar em resultados? Vocês sentem um feedback?
Sim, vários grandes fazendas, né, produtores rurais, eles já têm se antenado essa questão da sustentabilidade, da economia de baixo carbono, já têm implementado práticas, né, técnicas agropecuárias de baixo carbono, e a ideia é que essa ferramenta do GHG Protocolo, ela apoie esses produtores interessados para gerir os seus negócios de uma forma mais sustentável, né? Então, aumentando a produtividade, reduzindo esses impactos e gerando, né, mais emprego, movimentando a economia. Kylie Rodrigues para o SBA. Vamos falar agora a respeito das ações da ProSoja em Mato Grosso do Sul, que no último dia 8 de novembro elegeu por unanimidade o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Juliano Chimaidec, como novo presidente da ProSoja para o biênio 2018-2019. Juliano assume a diretoria da ProSoja de Mato Grosso do Sul em uma safra em que o estado pode colher uma nova temporada recorde de soja. Sobre os projetos e desafios à frente da presidência da casa e as expectativas dessa nova safra, a gente conversa agora no quadro Entrevista. E já estamos com o Juliano aqui nos nossos estúdios. Um prazer recebê-lo no Canal do Boi, no Agricultura BR. E, Juliano, vou começar fazendo uma pergunta para você, que é o seguinte: a responsabilidade, o peso de presidir a ProSoja do seu estado, uma associação que nos últimos 10 anos trouxe uma verdadeira revolução para a produção agrícola no Mato Grosso do Sul. Boa tarde, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, obrigado ao Canal do Boi por essa abertura para a instituição, para a ProSoja MS. É um desafio grande para mim, vindo do Sindicato de Maracaju, agora presidindo uma organização a nível de estado. É uma instituição nova, né, com 10 anos, que vem amadurecendo bastante. Eu, como presidente, eu quero dar continuidade ao que os presidentes anteriores já fizeram, continuar a construção política, defendendo o produtor rural, nas questões ambientais, de produtividade, de políticas de produção, né, políticas de classe, a questão dos defensivos, a questão de cultivares, né, do Intacta, aí que tem essa briga, que a MT tem uma ação, ganhou, nós estamos se posicionando quanto a isso. É uma série de desafios novos, mas é continuar a construção do que os presidentes fizeram até agora. Bom, então, desses projetos que vinham em andamento, a ideia é colocá-los todos em continuidade ao longo do calendário da ProSoja. Existe algum projeto novo vindo aí? Vocês estão trabalhando em alguma nova mudança para o calendário de eventos? Não, a gente quer dar continuidade. O ano passado foram lançados uma série de novos produtos, né, projetos, e queremos melhorar a estrutura deles e continuar com o que já estava sendo feito. E nós temos um trabalho muito grande no IPA, né, Instituto Pensar Agro, junto com a FPA, onde a deputada Tereza Cristina assume no próximo dia 20 como presidente. Nós estamos andando bastante em Brasília. O novembro e dezembro nós passamos as últimas 5 semanas em Brasília. Esse mês que mal começou, né, o ano mal começou, já tive 2 semanas em Brasília. Então tem um trabalho de acompanhamento aos parlamentares muito grande. As articulações já estão acontecendo logo no início do ano. Tem um trabalho muito árduo a ser feito para nós conseguirmos continuarmos crescendo, né? O agro que tanto cresce, tanto ajuda o país, tanto emprega, né, e produz renda, nós precisamos continuar nessa crescente, respeitando o meio, o meio ambiente, as pessoas, a natureza, né? Juliano, a ProSoja nesses últimos anos desenvolveu alguns projetos que são únicos, né, para todo o país, a ProSoja MS, entre eles o sistema de apuração de dados, que inclusive é utilizado aqui pelo Canal do Boi, e também diversos outros organismos de imprensa. Nós temos também uma parceria entre a ProSoja e Canal do Boi também em vigor. Esses projetos, principalmente esse do sistema de dados, ele está sendo levado para outras unidades da federação, devem ser levados? Como é que o novo presidente está vendo isso? Existe interesse das outras ProSojas em copiar o nosso projeto, o SIGA MS, né? É um projeto que a gente tem um mapeamento do que acontece em tempo real nas lavouras, né? Nós queremos aprimorar um pouco mais ele, melhorar, como tudo a gente sempre vem melhorando na vida, né? Nos negócios da gente.
Mas há interesse, sim. Essa apuração de dados é feita a campo, pessoalmente, ou por meio de satélite? Nós temos 10 técnicos a campo, trabalhando, aferindo as lavouras do estado, tanto índice de praga, ferrugem, desenvolvimento, contagem de vagens, altura de planta. Então, para você ter a tomada em tempo real, e tem as imagens de satélites que auxiliam no nessa número, apuração. Né? Bom, tratando-se de SIGA MS, né, é uma grande fonte de informação para nós aqui do Agricultura BR também, passarmos informações sobre o andamento de safra. O SIGA MS publicou nesta quarta-feira uma nova projeção para a safra de soja de Mato Grosso do Sul. A gente tem até os dados em tela, se o pessoal puder colocar para quem está assistindo nos acompanhar. E aqui no telão para a gente compartilhar com o nosso entrevistado as novas projeções, então, para a safra de soja em Mato Grosso do Sul. Área de 2.600.000 hectares, produtividade média estimada em 56 sacas por hectare, o que é um nível bastante elevado, e a produção agora vai para 8.736.000 toneladas. Caso isso tudo dê certo, Juliano, isso será uma nova produção recorde para o estado? É um desafio, é uma boa pergunta, né? O ano passado foi a maior produção do MS até o momento e, muito atipicamente, nós estamos para repetir esse número, ou melhor que ele, pelo que a gente enxerga nas lavouras e o que levanta tecnicamente. Nós tivemos o dezembro e janeiro, segundo a Embrapa, com menos luminosidade dos últimos 20 anos. Nós não sabemos o que isso vai repercutir no peso do grão, certo? Como também nós tivemos um ano atípico para o MS, que foi sem veranicos nem no mês de dezembro, nem no mês de janeiro, que é muito difícil de acontecer para nós. Nós, produtores rurais, há muito tempo, sabemos que dezembro ou janeiro, ou os 2 meses, vai ter um veranico. Vai existir uns 15 dias ou até 20, 25 dias de seca. E esse ano não houve. Então, é bem atípico para nós que produzimos aqui no MS. O nível de chuva foi muito acima da média, as lavouras estão lindas. O que pode tirar nós dessa alta produtividade? A falta de luminosidade, que essa já aconteceu, nós não sabemos ainda aferir esse número, o que vai ser, as máquinas estão entrando a campo e acredito que até dia 10, 15 nós já tenhamos essa resposta. A ferrugem asiática, ela evoluiu muito nos últimos 10 dias, já passamos o número do ano passado de casos comprovados de ferrugem. Eu vejo que o produtor rural ele está com um nível tecnológico melhor do que o ano passado, por isso que ela demorou um pouco mais para chegar, mas ela evoluiu muito nos últimos dias, como eu já disse. E se a gente continuar com esse cenário de chuvas na colheita, que eu acho um pouco difícil, né? Choveu muito, nós temos um índice de chuvas anual e esse índice não dobra de um ano para o outro, seria muito acumulado, já é isso. muito forte. Já é muito forte, né? Estamos muito acima da média. Acredito que vai limpar e o tempo vai limpar e nós vamos ter uma colheita tranquila. Mas seriam esses 3 fatores que eu ponderaria para tirar a gente de um ano excelente, tão quanto o ano passado. É um ano de menor lucratividade, o dólar está baixo, nós vemos uma super safra americana. A Argentina está com problema de seca, mas no meu olhar, a Argentina, o enchimento de grão nelas é mais no mês de fevereiro, março, do que agora, né? Como está com metade da safra nossa no enchimento, precisa de chuva para ocorrer. Então, acho que tem muita água para correr ainda e pode se estruturar para uma América do Sul com uma excelente safra. Falando um pouquinho mais amplamente para mercado, né? E é importante você falar desses dados de uma maneira mais ampla, né? A Argentina, inclusive, está tendo já os dados, principalmente o Departamento de Agricultura, sendo reduzidos. A gente sabe, reduziram a área por conta da questão climática, mas tem ainda um espaço ainda para a formação de grãos. Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul e o Mato Piba ainda precisam de chuva em fevereiro para confirmar uma grande safra. Juliano, eu lembro que no lançamento oficial do plantio da safra aqui no Mato Grosso do Sul, estávamos lá, você também estava, a gente falava a respeito da tecnologia, das estimativas iniciais, né? E sabendo que a safra 17-18, ainda que não viesse a repetir os números, agora a gente está falando até em superar, seria uma boa safra aqui para o estado. Em relação à comercialização, você falou de mercado, uma coisa extremamente importante, esses são os fatores que mais têm incomodado ou preocupado um pouco o sojicultor, o produtor brasileiro, de uma maneira geral. Hoje, em termos de comercialização, se está vendo janelas de oportunidades em relação a
a soja, porque eventualmente você tem uma expectativa de ter melhores janelas. Vocês estão conseguindo ver uma situação como essa? Eu acho que os bons momentos já passaram, tá? Sempre quando tu fala em mercado, você não consegue ser preciso, né? Sim. Quem for preciso está rico e não está falando de mercado, né? Eu acho que o bom momento passou, o produtor não travou mais, porque não aconteceram os números que ele imaginava, que ele 2016, 17 foram números atípicos também, muito bons, que vão ser difíceis de ser alcançados novamente no mercado. Nós temos um ano político, o mercado está aceitando as reformas que o presidente Temer vem fazendo, o dólar vem caindo, que repercute diretamente no nosso negócio. Chicago, eu acho, tem um ralizinho de clima nosso, que a gente está vendo na Argentina, mas eu vejo que nós vamos trabalhar aí com o mercado entre 55 e 60 reais, o que quem tiver um pouquinho alavancado vai ser complicado, vai ser um ano difícil. Mas quem estiver fazendo a sua tarefa, fazendo a gestão, levando o seu negócio bem... Colocando na ponta do na lápis, ponta do né? lápis, Na bem conta certinho. firme, passa e tem uma margem, uma lucratividade. Você falou da alavancagem, né? O produtor rural entrou na 17, 18, na temporada, já com menos recurso, diria menos, com colchão talvez mais fino em relação ao que estava acontecendo nas duas últimas temporadas. Esse é o pensamento mesmo, né, Juliano? A nossa margem, ela cada vez se espreme mais, né? Se estreita mais. Então, você precisa ter, a palavra de ordem é gestão do seu negócio. Você tem que ajustar desde funcionários a maquinário, a sua compra, né, de insumos, tem que ser muito bem trabalhada, muito bem elaborada, a sua adubação, a cinta apertou, né? Não tem margem. Ela é bem restrita e cada dia mais para profissional. Juliano, um grande problema de Mato Grosso do Sul, que ficou muito óbvio na safra passada, foi a capacidade de armazenamento, né, de grãos. A gente viu silos bag pelo estado inteiro, né, armazenando em especial a safrinha de milho, já que não tinha mais espaço para entrar essa produção. Como que é a situação atual dos armazéns? Eles estão aptos, prontos para receber essa soja que logo começa a ser colhida? Eu levantei esses dias esse assunto. Nós crescemos nos últimos 5 anos 25% em armazenagem e 30% em produção. Isso falando de soja, né? O milho aumentou mais ainda, que cada vez o produtor fica mais técnico, que essa é a forma, você faz gestão, melhora tecnicamente, melhora a produtividade e consegue aferir uma margem melhor, né? A gente estava levantando isso, a produtividade de milho cresce e a armazenagem. Você andando no MS, você vê as novas construções, Lar, Coamo, as grandes cooperativas, Cevale, aumentando. O produtor rural está aumentando a sua armazenagem com uma certa rapidez. A parte de silox, eu vejo uma independência no pequeno produtor, no médio produtor, que ainda, talvez o arrendatário que não consiga ter sua armazenagem própria, ele conseguir pegar o produto que está seco, que não tem risco, colocar no silox, é a independência dele, né? É uma forma muito... Silox são as silobags? Silobags, isso. Uhum. É uma forma madura de se trabalhar e ele tem a independência do preço, ele diminui frete e o armazenagem. E abre uma possibilidade de comercializar com um momento melhor muito forte, né? Isso, que é o produto principal. fica na mão dele, ele não pode arriscar. É uma ferramenta excelente, mas se você colocar produto úmido, você perde e perde bastante. Juliano, falando a respeito dessa colheita de soja, inclusive nossas equipes estão, nesse momento, no Mato Grosso, estão verificando colheita por lá, as reportagens vão chegando. No Mato Grosso do Sul, nesse começo de semana, tivemos ali uma situação um pouco mais difícil, porque choveu, né, e acabou paralisando onde estava colhendo, paralisando. Áreas irrigadas já foram colhidas e outras áreas estão sendo colhidas no momento. Você acredita que a segunda safra, né, ou a safrinha de milho, ela vai para cultivo no momento correto, na janela ideal? As colheitas nossas nos últimos anos, elas estão começando em fevereiro mesmo. Os números de janeiro são inexpressivos, vamos falar assim. A produtividade de milho em janeiro, quando se planta em janeiro, ela não é muito boa. Na janela de fevereiro, de 5 ao final de fevereiro, a 25 de fevereiro, é a melhor janela para milho. Então, nós estamos iniciando as colheitas na melhor janela. A chuva dando uma trégua, nós temos
tudo para fazer uma excelente segunda safra. Não vejo problemas na safrinha. Estamos no tempo certo. Houve um atraso no começo das chuvas que colocou o produtor sul-mato-grossense na melhor época de plantio. Normalmente, se chovia no final, no meados de setembro, o pessoal começava a plantar, que não é a melhor época para produtividades, né? Mas, apesar da janela oficial, né? Isso, a partir de 15 pode ser plantado, mas de produtividade se sabe que é depois de 25 de setembro. Então, esse veranico ali no setembro, esse atraso nas chuvas, para mim, no meu entendimento, foi muito bom para o produtor rural, que colocou ele na melhor época de plantio. Deu uma segurada que acabou sendo boa. Isso. A soja, quando você planta muito no cedo, ela estende o ciclo. Ela responde ao fotoperíodo, né? Então, quando você traz ela muito para o cedo, ela acaba compridando um pouquinho o ciclo. O clima foi tão bom, então, como você está dizendo, para Mato Grosso do Sul, tanto é que a Conab coloca no seu relatório que apenas Mato Grosso do Sul vai ter ganho de produtividade nessa safra. Os demais estados brasileiros, se não são todos, são quase todos eles, vão ter recuo em relação à safra passada, que foi excelente, excepcional, mas Mato Grosso do Sul segue à frente. Bom, Juliano, para a gente finalizar, qual é o maior desafio que você ainda enxerga que o Mato Grosso do Sul tem para vencer na área do agro? Nós precisamos integrar a agricultura e pecuária, melhorar isso. Nós temos muitas áreas a serem reformadas, que a agricultura precisa entrar. Tem áreas de baixa fertilidade, mais arenosas, que não entraria esse modelo soja e milho, entraria soja e pecuária. Tem que criar esses novos modelos, isso vai trazer renda para o Estado, a melhoria de preço nas terras que estão hoje em menor valor, e a reforma, sem desmatamento, sem supressão de mato. O Estado tem tudo para crescer muito, e o maior desafio é isso, é conseguir integrar a agricultura e a pecuária. Benefício de rentabilidade produtora, ambiental também, pode-se falar que é ambiental também, e todos os outros fatores. Juliano, é um prazer recebê-lo aqui, você está sempre convidado a participar do Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Muito obrigado a abertura que o Canal do Boi deu para a gente, para a instituição, e convido aos produtores do Mato Grosso do Sul a fazer parte da ProSoja MS. Obrigado. Tá certo, Juliano, obrigado pela participação. Nós conversamos com o presidente da ProSoja MS, Juliano Schmaidek. A colheita da nova safra de soja já está acontecendo em alguns estados do Brasil. E mesmo com a chuva atrapalhando, paralisando eventualmente as áreas que estão sobre o processo de colheita, o trabalho continua. O Kleber Rabelo andou por algumas delas e você acompanha agora no Agricultura BR. Na fazenda Jotabaço, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a colheita da safra da soja já começou. Mas as condições climáticas estão atrapalhando um pouco a retirada dos grãos. No início dessa semana, as máquinas ficaram paradas por causa da chuva. As primeiras áreas que foram semeadas no início de setembro do ano passado já foram colhidas. As áreas plantadas no início do mês de outubro, de acordo com o responsável técnico na área de produção de grãos e sementes da fazenda Jotabaço, vão estar prontas para a colheita nos próximos dias. O clima continua instável, as nuvens carregadas. Mas ainda assim, a expectativa é de boa colheita. Esse está sendo um ano de bastante chuva, né? No mês de dezembro e janeiro, nós tivemos praticamente quase 600 milímetros nesses 2 meses. Então, a lavoura da soja ela está com um desenvolvimento normal, né? Com expectativa aí de boa produção. E por conta dessa quantidade de chuva, um pouco acima da média, a cultura está tendo o seu ciclo normal, né? E por conta de vários dias nublado, vai atrasar um pouquinho essa época de semeadura e, por consequência, atrasando um pouco a época de semeadura do milho. Ao mesmo tempo que a chuva é boa para o desenvolvimento da cultura da soja, ela favorece também o aparecimento de doenças. A principal delas é a ferrugem asiática. É neste momento que os produtores precisam colocar em campo estratégias para combater essas doenças. A estratégia é você monitorar
e ter produtos, né, no caso, eficientes para o combate das doenças, né. Então, a gente tem uma equipe que vai monitorando e, quando necessário, a gente entra efetuando o controle das doenças, né? Então, é uma estratégia, né, que você tem que ter para o controle de doença, né? É igual uma pessoa, você toma um remédio para, né, quando você tem uma determinada doença, né? Mesmo respeitando o calendário da safra e tomando todo o cuidado com a área plantada, em alguns lugares a situação foi diferente. Nós visitamos a Embrapa Agropecuária do Oeste, em Dourados, e por lá, de acordo com os pesquisadores, houve o abortamento das vagens de soja em pequenas áreas. Dourados e Ponta Porã ficam no sul do estado e os produtores enfrentaram o mesmo problema, o excesso de nebulosidade. A nebulosidade vai impedir que chegue energia, né, suficiente para a planta para fazer aquele processo tão importante de fotossíntese, ou seja, a planta precisa trabalhar, consequentemente vai ajudar, né, no processo de enchimento dos grãos, que é o nosso produto, aí, o nosso alvo. E foram alguns casos pontuais, o que o pessoal está falando de abortamento de vagens, né, a planta derruba a vagem. No Paraná foram mais casos, né? Algumas lavouras a gente acompanhou por relatos, por fotos, que a planta derrubava praticamente toda a sua carga. E isso aqui na região de Dourados foi um caso ou outro, não foi uma coisa generalizada não. O impacto é bem pequeno. E isso a planta acaba fazendo isso como uma estratégia, né? Para ela garantir que ela produza algumas vagens e com grãos, né? Com sementes boas. Então é um efeito natural, já que a planta está passando por uma série de estresse, falta luminosidade para ela fazer fotossíntese, consequentemente pelos dias chuvosos o solo está meio saturado, né? A raiz não consegue respirar adequadamente, falta energia para a planta, o ambiente externo está úmido, tem pouca transpiração na planta, então é uma série de fatores que fazem, né, que induzem a planta a fazer essa queda de vagem. E outros fatores agem conjuntamente, por isso que não é uma consequência generalizada, senão a gente ia ter esse problema em todas as lavouras. Então depende muito do manejo de solo que o produtor faz, da cultivar que ele utilizou, da época de semeadura, então por isso que são casos assim mais pontuais. E é hora de mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você vai ver como está a venda de fertilizantes no Brasil, em alta. Não sai daí, voltamos já. A entrega de fertilizantes no Brasil atingiu o maior valor da história. O mercado segue em franca expansão. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com um consultor da FC Stone. Acompanhe. Marcelo, obrigado por ter vindo, participar do nosso programa. Vamos falar sobre fertilizantes, produtor rural de olho no que está ocorrendo. E eu pergunto, nós continuamos crescendo no consumo de fertilizantes? Somos o país que mais cresce em consumo de fertilizantes no mundo? Isso, na verdade, Puga, o Brasil é o quarto maior consumidor mundial de fertilizantes e como ele produz muito pouco internamente, nós somos o maior importador de fertilizantes mundial. E, de fato, o ano que passou foi um ano recorde. Nós subimos, na verdade, o consumo cerca de 1% contra o ano anterior, que havia sido o ano de 16, e chegamos a esse ponto recorde de 34,4 milhões de toneladas consumidas. Mas eu vejo o mercado seguindo crescendo. Em média, nós costumamos crescer cerca de 5% ao ano nos últimos 10, 12 anos, em média. E, na verdade, de 15 para 16, nós crescemos 11%. E agora crescemos mais 1%. Então, nesses últimos 2 anos, de maneira geral, nós crescemos um pouquinho mais do que a nossa média histórica, não é? Agora, a perspectiva é que continuemos crescendo por quê? Porque aumentamos a área plantada, porque estamos produzindo mais. Por que esse aumento no consumo de fertilizante? Então, no passado, porque o Brasil crescia muito a área plantada. Atualmente, nem tanto, cresce ainda um pouco a área plantada, mas de qualquer maneira, mesmo mundialmente, há uma tendência de um investimento cada vez maior em produtividade para que na mesma área você consiga ter um volume de produção de safra maior ainda, não é? Então essa é uma tendência generalizada e o Brasil segue isso, né?
Agora vamos falar do que interessa muito ao produtor rural, que é o preço. Certo. Como você lembrou agora há pouco, 75% do fertilizante consumido aqui é importado. Ficamos à mercê, né, do mercado internacional. O produtor no Brasil paga caro pelo fertilizante? Não, o produtor no Brasil paga preços muito semelhantes ao preço internacional, ele não paga mais caro. Evidentemente, nós temos nossos problemas específicos, por exemplo, de logística nos portos, de logística interna, pelo frete de escoamento desse fertilizante posteriormente. Muitas vezes no porto você tem o demurrage, que é o custo de logística no porto, quando o navio fica parado, que chega a encarecer, às vezes de modo significativo, fertilizantes. Mas não sendo isso, o preço em si, o preço custo e frete Brasil, ele é uma referência mundial tão competitiva quanto em outros mercados. Em determinados momentos, quando é momento de alta demanda no Brasil, evidentemente os produtores internacionais sabem disso, sobem um pouco o valor. Em outros momentos, onde o Brasil não está consumindo com mais força, nós conseguimos comprar até um pouco mais barato. Então, isso é normal. Então, nós não pagamos mais caro por isso. Temos os nossos problemas de logística, né? O câmbio influencia muito no custo para o produtor, não? Influencia, porque se 75% é importado, evidentemente o câmbio é uma variável essencial. Assim comprar em dólar, nessa situação, 3,15, 3,20, 3,50, como tivemos. Lógico. Mas veja, Puga, também aqui não é um problema tão sério, porque a produção agrícola vale dólar também, né? Então, o produtor produz grãos, é dólar. Produz açúcar, é dólar. O que ele produzir são commodities que valem dólar, porque elas podem ser facilmente exportadas. Então, o preço brasileiro tem que estar acompanhando também, não é? Não é tão fora assim como, a princípio, alguns alardeiam no mercado. Na verdade, para o produtor, como o custo de fertilizantes e talvez de outros insumos importados chegue perto de uns 45%, 50% do total do custo dele, vamos dizer, quando sobe o dólar é melhor para ele, porque o preço do produto dele, o produto final, sobe 100% em dólar. Mas os custos dele não sobem 100% em dólar. Talvez metade, talvez 60% do custo seja dólar, o resto é real. Então, na verdade, não é uma grande preocupação, como muitos alardearam. O custo de fertilizante é o mercado internacional. Sim, sem dúvida. Agora, você comentava pouco antes dessa entrevista que a perspectiva agora é de que os preços para o produtor tenham uma baixa. Por quê? O ano passado estava muito caro? Então, nós viemos com preços bem baixos a partir de março, abril de 2017. E fomos assim até setembro. Agosto, setembro. A partir de agosto, setembro, dois dos componentes do fertilizante é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, basicamente, o nitrogênio e o fósforo subiram muito fortemente. O nitrogênio a partir de final de julho, começo de agosto, e o fósforo a partir de setembro, por N circunstâncias mundiais. E eles estão agora praticamente no topo deste ciclo de preço e acabando, agora nós estamos começando o ciclo de compras para o plantio no hemisfério norte, né? Na China já há um consumo muito grande, já vem muito forte, puxando preços e puxando o mercado, mas agora começa os Estados Unidos a se preparar para o seu plantio, é muito importante. Os Estados Unidos é um player muito grande. E passado esta situação, passado o plantio, o forte da demanda para o plantio nos Estados Unidos, eu acredito que isso é até março, abril, vamos dizer, o produto já vai ter que estar pronto para todo mundo estar consumindo. Então, passado isto, a minha expectativa é ver preços caindo com uma certa força, tanto nos nitrogenados quanto nos fosfatados. O terceiro elemento é o potássio. Esse subiu menos, mas tem subido constantemente um pouquinho, todo mês ele sobe um pouquinho e ele vai continuar subindo mais um pouquinho. Em compensação, os outros produtos devem ceder de modo que para a produção de fertilizante, o preço médio deve ceder um pouco. Eu acredito, por exemplo, em cima desta avaliação, eu não recomendaria uma antecipação de compras para a safra verão. Não é? O pessoal de grãos gosta muito de, quando chega em fevereiro, março, fazer antecipação da compra deles. Por quê? Porque ficou pronto a safra deles agora, não é?
E então eles estão começando a plantar a safrinha e daí eles vão e já aproveitam e compram o que eles vão precisar ali em agosto, setembro, outubro, né? Não é um momento adequado esse ano, porque os preços estão muito altos. Então é melhor esperar pelo menos até abril, maio, nós vamos ver os preços caindo com muita força, eu acredito. Agora vamos falar um pouco sobre a perspectiva lá na frente. O Brasil tende, no futuro, a produzir mais fertilizantes do que produz hoje? Ou vamos continuar nessa dependência do mercado externo? O produtor que planeja aí os próximos 5, 10, 15 anos, verá a produção de fertilizante crescer no Brasil ou nós não temos alternativa? Olha, eu acredito que nós vamos crescer um pouco a nossa produção, mas, de certo modo, isso não é um problema, né? Porque é uma commodity. Então, mesmo que o Brasil produz ferro, mas o preço do ferro aqui nem por isso é mais barato do que lá fora, porque a Vale não vai vender ferro no Brasil se ela tem um preço melhor lá fora. Então, se você paga fertilizante internamente, como ele é uma commodity, você vai estar também circulando contra o preço internacional da mesma maneira, né? Então, eu não vejo isso como problema. E apesar disso, eu acredito que o Brasil vai crescer um pouco a produção. Contudo, o consumo é capaz de crescer mais ainda. Ou seja, vamos continuar nessa dependência de importação de fertilizantes. Eu acredito que sim. É uma situação que não tende a mudar, pelo menos no curto e médio prazo. Não vejo isso. Bom, você acaba de ouvir Marcelo Mello, ele é consultor da FC Stone. Perspectiva é de preços para fertilizantes com tendência de baixa na média e agora não seria o momento de antecipar a compra. Passamos o recado? Safra verão. Sim, para safra verão. Agora o pessoal vai começar a plantar a safrinha, né? Daqui a pouquinho. E a safrinha já está basicamente comprada. A maior parte dos produtores já comprou, quem não comprou já está ali nos distribuidores pronto para isso. E aí até tem um ponto interessante. Este ano nós fizemos um consumo de 34,4 milhões em 2017, recorde brasileiro. O ano que vem eu tenho certeza que nós subiremos isso. Talvez não os 5% que nós crescemos em média, mas por quê? Porque os preços do milho estão muito baixos. Eu acho que o investimento em produtividade, ou seja, em fertilizantes na produção da safrinha esse ano será menor que no ano passado. Mas eu tenho certeza que apesar disso, nós subiremos o consumo por conta da safra verão, que daí sim nós vamos comprar bastante, como sempre. Então, entre comprar menos para a safrinha esse ano, que eu acredito que vai acontecer, e comprar um pouquinho mais para a safra verão depois, na média eu acho que o Brasil esse ano, em 2018, vai passar das 35 bilhões de toneladas, talvez 35 milhões e 500. Será um novo recorde no ano que vem. Bom, você acaba de ouvir Marcelo Mello, consultor da FC Stone, especialista em fertilizantes, consultor nessa área específica de fertilizantes. Agradeço sua presença aqui, Marcelo. Obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Encerramos a entrevista, voltamos ao programa. O governo do Rio Grande do Sul registrou os primeiros empreendimentos rurais que são aptos a comercializar o vinho colonial. Essa cerimônia aconteceu durante a abertura oficial da colheita da uva, no último sábado, no município de Nova Pádua, no Rio Grande do Sul. A lei do vinho colonial permite a venda em feiras, cooperativas e na propriedade utilizando apenas o talão do produtor rural para emissão de notas, sem a necessidade de abrir uma empresa. Um grupo de trabalho liderado pelo Ibravin, Emater e Embrapa Uva e Vinho auxiliou na regularização dos empreendimentos pioneiros enquadrados na lei. Os viticultores interessados precisam estar enquadrados como agricultores familiares, com comprovação por meio da declaração de aptidão ao PRONAF, estar incluídos no Programa Estadual de Agricultura Familiar e produzir até 20 mil litros por ano, com uvas próprias. As vinícolas deste modelo também precisam atender os requisitos relacionados às boas práticas e controle de qualidade. O Rio Grande do Sul concentra a maior parte dos produtores de vinho colonial artesanal, mas segundo projeções, estima-se que cerca de 4 mil famílias produzam e vendam sem registrar o seu vinho no Brasil. A expectativa dos coordenadores do grupo é que essa experiência possa guiar e facilitar a legalização desses agricultores, como um importante fator de renda, sustentabilidade e manutenção da tradição na elaboração do vinho.
Por aqui, o Agricultura BR vai trazer para você em destaque a previsão do tempo. E agora para a região sudeste do país, com a Juliana Rezende. As instabilidades no sudeste devem ganhar mais intensidade agora ao longo dos próximos dias. Uma frente fria se forma na costa do Espírito Santo, ajuda a seguir organizando um corredor de umidade. Com isso, temos previsão de pancadas de forte intensidade, especialmente no norte da região sudeste. Justamente nas áreas mais necessitadas, que é onde o solo segue com menor disponibilidade hídrica, no norte do estado de Minas Gerais. Nos próximos 5 dias, esse sistema frontal ainda vai seguir atuando aqui na costa do Espírito Santo, garantir a organização de um corredor de umidade que traz chuvas para o norte mineiro e para o norte do estado do Espírito Santo. E a chuva vem de maneira pesada, acumulados que passam facilmente dos 100 milímetros em 5 dias. Nas demais áreas da região sudeste, as instabilidades não ocorrem com tanta intensidade. Então, ainda chove aqui desde o Triângulo Mineiro, norte do estado de São Paulo até o Rio de Janeiro. Na grande parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, as instabilidades perdem bastante intensidade. Ocorre que nessas regiões é uma massa de ar mais seco que passa a atuar e acaba por inibir a formação de nuvens de chuva. Então, garante tempo firme e dias ensolarados ao longo dos próximos 5 dias. Já durante a segunda semana, as instabilidades voltam a se espalhar pela região, só que dessa vez não temos previsão de pancadas tão expressivas e volumosas na região sudeste. A chuva ocorre de maneira abrangente, os volumes ainda seguem em torno de 30 até 50 milímetros na maior parte da região. São Paulo é que deve ter as pancadas de chuvas mais fracas. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades ainda atuam nos 4 estados da região sudeste até o dia 16 de fevereiro. E a chuva já começa a perder um pouco mais de intensidade aqui nas áreas mais ao norte de Minas Gerais e até no Espírito Santo. São Paulo e a metade sul mineira, assim como o Rio de Janeiro, ainda recebem pancadas de chuvas bastante significativas. Então, grande parte das áreas produtoras do sudeste recebem pancadas de chuva ao longo das próximas semanas. Algumas áreas do norte de Minas Gerais recebem chuvas mais fortes, mas essa chuva logo perde intensidade e as instabilidades conseguem se espalhar novamente pela região, trazendo pancadas e também instabilidades para a maior parte das áreas produtoras. Então, grande parte dos cafezais, lavouras de soja seguem beneficiadas, porque o solo também segue com bastante umidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo. Obrigada, Juliana. Até já. E por aqui a gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, veja informações sobre o custo de produção do algodão nesta safra no Mato Grosso. E as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Voltamos já. A Agricultura BR traz uma informação muito interessante agora para o produtor brasileiro de carne bovina. Isso porque depois de conversas mais alongadas em Bruxelas com representantes do Mercosul principalmente, aí falando de Argentina, Brasil e os demais países, se tem um posicionamento que é o seguinte: a União Europeia quer colocar alguns produtos aqui no Mercosul, entre eles os lácteos, e aí isso preocupa bastante a cadeia produtiva de leite aqui no Brasil, e também automotivos. Para isso, estaria disposta a liberar a entrada com maior quantidade, maior volume de carne bovina no bloco europeu. É o que você vai conferir agora na reportagem de Odacil Canepa. A União Europeia quer concluir as negociações com os países do Mercosul. Depois do fracasso de Buenos Aires em dezembro, nesta semana os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai se reuniram com a comissária de comércio da Europa para tentar fechar uma negociação. Os europeus garantem que podem melhorar as ofertas na compra de carne bovina, mas em contrapartida querem que o Mercosul amplie as importações de autopeças e laticínios dos países do bloco. E o debate ainda não chegou ao fim. Negociadores da União Europeia e dos países do Mercosul voltam a se encontrar na sexta-feira em Bruxelas. Odacil Canepa para o SBA. Por aqui, a Agricultura BR volta a falar a respeito de café por conta dos dados da Organização Internacional do Café, a OIC. Ela trouxe números para as exportações e também aquilo que acontece no dezembro de 2017 e o acumulado de safra, que conta de outubro a dezembro do último ano para a temporada 2017-2018. Então, eu começo falando a respeito das exportações globais, porque elas atingiram 10.620.000 sacas
no mês de dezembro. Em dezembro de 2017, 10.620.000 sacas, um volume superior às 10.540.000 sacas registradas no mesmo período de 2016, ficou 0,7% maior. Considerando as variedades de maneira separada, as vendas de café arábica, elas caíram na comparação com dezembro de 2016, mas as de Conilon tiveram uma alta expressiva superior a 5%. De acordo com os dados da Organização Internacional do Café, foram exportados no mês de dezembro passado 6.712.000 sacas de 60 quilos de café arábica, registrando uma queda de 1,7% na comparação com dezembro de 2016. Já os embarques de robusta alcançaram 4.025.000 sacas de 60 quilos, por sua vez subindo mais de 5%. Agora falando do acumulado de safra, temporada 17-18, e a OAIC considera os meses de outubro, novembro e dezembro para falar desse acumulado. Pode-se olhar tanto todo o café global quanto arábica ou robusta. Há reduções gerais em relação aos embarques. Vamos ver então como é que são essas exportações. Nós temos aqui na cor verde toda a exportação global, as duas colunas em verde, a exportação global de café, nas temporadas 17-18 e também 16-17. A 17-18, nesses 3 meses de safra, chegam a 28.360.000 sacas, número que fica abaixo, como você pode ver, 6,7% menor que a 16-17, que contou com 30.400.000 sacas. Em amarelo, nós temos os embarques de café arábica, embarques globais de café arábica, que na 17-18, em 3 meses, chegam a 18.660.000 sacas. Na 16-17, estavam em 19.440.000 sacas. Café robusta também vem com perdas na temporada 17-18. 9.700.000 sacas foram embarcadas globalmente na 17-18, 10.950.000 sacas na 16-17, queda de 11,5%. Então, aqui temos números mais duros em relação às exportações globais de café. E chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. A participação de hoje vem lá do estado do Pernambuco. Você que mandou mensagem para a gente, acompanhe-se ela aqui na tela. Gostaria de saber como fica a perspectiva do tempo para os próximos 3 meses aqui para Santa Cruz da Baixa Verde. Quem mandou a mensagem para a gente foi o Rony Serafim, ele que é desta região. Vamos saber então, Rony, como que fica o clima por aí com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Rony Serafim, da região de Santa Cruz da Baixa Verde, no estado de Pernambuco, que quer saber como é que ficam as chuvas agora ao longo dos próximos dias e também ao longo dos próximos meses. Bom, agora as chuvas vêm sendo muito irregulares na região, tanto que os índices de umidade do solo seguem baixos. Aqui nessas áreas em laranja do estado de Pernambuco, os índices ficam em torno de 10%. Ou seja, o tempo mais seco vem predominando, mantendo pancadas muito fracas que não têm potencial para aumentar a umidade do solo. Nos próximos 5 dias, teremos chuva ganhando intensidade no Nordeste, só que não nessas áreas aqui da faixa leste. A chuva ganha força no oeste e também no sul da região. Então, as instabilidades ainda podem ocorrer na região de Santa Cruz da Baixa Verde, só que ainda com fraca intensidade. No decorrer da segunda semana, pouca coisa muda. Chuva fraca aqui em toda a região na faixa leste do Nordeste, pancadas de fraca intensidade e acumulados que não passam de 15 milímetros em 5 dias. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 16 de fevereiro, mesma condição vai persistir. Então, as instabilidades seguem perdendo mais intensidade ainda. É o tempo
firme que vai predominar ao longo de toda esta primeira quinzena do mês de fevereiro. Com isso, podem ocorrer algumas pancadas, mas que ainda não têm potencial para aumentar a umidade do solo. Então, provavelmente todo mês de fevereiro deve ser de chuva muito irregular na região de Santa Cruz da Baixa Verde e sem potencial para aumentar a umidade do solo. Em março é que as condições já começam a melhorar. A partir da metade do mês de março, as instabilidades voltam a ganhar um pouco mais de intensidade na região e deve ocorrer pancadas de chuva agora sim, com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Com isso, março deve ser um mês um pouco mais expressivo em relação às pancadas de chuva, porque tem tendência ainda desse acumulado de chuva ficar muito próximo da média climática. Agora, já durante o mês de abril, as instabilidades, apesar de frequentes, a tendência é que os acumulados sigam baixos na região de Santa Cruz da Baixa Verde. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. E obrigada, Rony, pelas informações, pela participação. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. A Agricultura BR está encerrando, então está na hora de nós sabermos como é que anda a soja negociada em Chicago e também o dólar, que são elementos importantes para a formação dos valores. Eu lembro que antes do Agricultura BR entrar no ar, teve a divulgação do relatório de vendas e exportações, um relatório que trouxe números baixos depois do cancelamento de vendas de 400 mil toneladas, totalizou pouco mais de 350 mil toneladas as vendas e exportações de soja americanas até o último dia 25 de janeiro. E soja vem assim neste momento, vem reduzindo. A posição de maio já perde a marca de $10 por bushel, março vem a 9,87, é onde tem maior liquidez, o maior número de contratos negociados está na posição de março, 9,87 com queda de 0,82%. Maio vem com $9,99 o bushel agora, julho $10,08 por bushel, queda de 0,76%, a mesma queda registrada na posição de agosto de $10,10 por bushel. Por fim, vamos ao dólar aqui no Brasil, que hoje mais cedo vinha caindo em relação ao fechamento desta última quarta. Moeda norte-americana no Brasil segue em baixa. A queda é próxima a 0,5%, com a moeda agora já na casa dos R$ 3,16. 3,16 mais 6 é o movimento de agora. O fechamento você acompanha ao fim da tarde de hoje, na terceira edição. Bom, esta vai ficando por aqui. Obrigada à sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio é sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.